Olha, Olinda, na região metropolitana, e Granito, no sertão do estado, tem o melhor índice de isolamento social entre os municípios de Pernambuco. É o que aponta um estudo feito pelo Ministério Público de Pernambuco, que mede o nível de adesão ao isolamento social. A gente vai conversar com Bianca Carvalho agora sobre esse assunto, porque, Bianca, são dois municípios completamente opostos, né? Você tem um que fica na região metropolitana enorme e você tem Granito, que fica no sertão do Araripe. Como é que é feito esse levantamento do Ministério Público? É um levantamento, né, Pedro, que é feito por geolocalização, é pelo celular. Aí eu até estava perguntando, eu estou aqui com Francisco Disseu de Barros, que é o Procurador-Geral de Justiça, só para vocês terem ideia, gente, ele é o chefe do Ministério Público daqui de Pernambuco. Aí eu estava conversando com ele sobre como é que é feita essa localização, já que é pelo celular da gente. Aí eu disse assim, mas se a localização do celular, procurador, estiver desligada, ou se o celular estiver desligado, ainda assim é possível localizar se aquelas pessoas estão em casa ou se estão na rua. Bom dia, procurador. Bom dia, Bianca. Para ajudar a sociedade pernambucana, eu preciso fazer uma revelação muito grave. Todos já sabem que nós estamos numa crise sem precedente. Todos já sabem que as autoridades científicas do mundo todo indicam o isolamento social, mas que Pernambuco está com o pior índice do Brasil e, infelizmente, está em alto índice de gravidade. Ou seja, nós evoluímos de 74% nos últimos 15 dias para 52,24%. E vou até falar sobre isso, que a gente tem que puxar a orelha de todo mundo, não tem que elogiar ninguém. Mas eu queria só que o senhor explicasse assim, o telefone da gente estando desligado, a gente estando com o localizador desligado, ainda assim esse levantamento consegue checar se a pessoa está dentro ou fora? Isso é verdade, eu preciso esclarecer que nós não invadimos a privacidade do cidadão. Nós não localizamos pessoas, nós localizamos aplicativos. Certo. Toda pessoa que tem um celular hoje, ele automaticamente baixa um aplicativo. Eu já baixei 10. Então esse aplicativo ele fica emitindo sinais. Então é como, de forma muito clara, objetiva, é como se tivesse uma câmera em Recife e tivesse os pontinhos vermelhos localizando os aplicativos, mesmo estando desligado. E aí nós temos um mapa das ruas e aí o aplicativo nossa ferramenta calcula quem está na rua, quem está dentro de casa e o nível de intensidade, que todo dia gera um índice de isolamento para a gente. E isso para o estado inteiro? Todo o estado de Pernambuco. Pronto, aí chegou a hora do puxão de orelha. A gente fica dizendo assim, sabe, Pedro, como você falou aí, porque Granito, Olinda, 61%, quase 62%, o danado é que é ruim. É porque dentre os piores, Pernambuco está muito ruim, como o procurador acabou de falar. Mas dentre os piores, esses dois são os menos piores. Porque 61, por exemplo, 62, isso é muito menos do que aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é de pelo menos 70%. Quer dizer, dentro do ruim, esses são os menos ruins, assim, né? Isso é verdade. Nós temos 9 cidades com 61%, os 9 primeiros colocados. Só que essas 9 cidades, é preciso dizer que eu não vou parabenizar, porque essas 9 cidades que estão em primeiro colocadas estão muito ruins. As demais estão péssimas. Recife está com quanto? 58,2%. Ou seja, a gente tem já uma teve última Recife com mais de 42%. Que é a Lagoa do Ouro, lá na região de Garanhuns. Então, o que está acontecendo, Bianca? Lagoa do Ouro, 42%. 42%. Você vê uma cidade pequena, 12 mil habitantes, 12 e não consegue que as pessoas fiquem em casa. A gravidade disso é que nós estamos perdendo a guerra para o coronavírus, porque 50% da população pernambucana está no sacrifício e 50% está contribuindo para a provocação dos vírus e da morte. É nessa hora que eu queria que o senhor entrasse para falar um pouco. Quando a gente olha para a função do Ministério Público, aí a gente vê assim, fiscalizar, manter a ordem jurídica, preservar, né, lutar pela democracia, fortalecimento da democracia e também os interesses sociais. É um interesse social que a gente controle o avanço da pandemia. O que eu vejo, sabe, é que existe assim, procurador, existe uma proibição do governo do estado de aglomerações de mais de 10 pessoas. Existe uma proibição de que as pessoas fiquem no calçadão, na praia. Rapaz, existe um monte de proibição que um monte de gente não cumpre. Aí existe... então já não estão respeitando a lei. Aí tem o Ministério Público, que também tem que garantir isso. Aqui a gente vai cobrar? O povo continua na rua. Vocês poderiam fazer o quê, por exemplo? Isso é verdade, né? É uma questão cultural. O pessoal não está levando a sério, né? E esses 50%, como eu falei aí, eles estão contaminando as demais pessoas e está gerando um caos. 99% do sistema de UTI hoje já está lotado.
e 88 do sistema de enfermaria também está lotado. O que acontece? Nós somos fiscais da legalidade. A gente inicialmente achava que poderia, conversando a nível de orientação, poderia conter essa curva do avanço do coronavírus. Agora, quem descumprir uma determinação dessa aqui no decreto-lei, isso é crime. Isso é crime. Alguns municípios do Brasil estão colocando também multa. Infelizmente, ao que parece, o seu mano está mais preocupado com o bolso do que a própria cadeia. Mas o Ministério Público fez uma nova recomendação aos prefeitos. Toda segunda-feira nós vamos divulgar esse índice e, se não diminuir, nós vamos tomar medidas mais drásticas. Tá certo. Muito obrigada, Procurador-Geral de Justiça Francisco Disseu de Barros. Pedro, é danado. A gente fica olhando assim, agora há pouco a Caixa estava dizendo que não tem pessoal para colocar, né? Tem a ordem para ajeitar, organizar. A Caixa não tem pessoal. Aí tem uma lei que diz que não pode concentrar mais de 10 na rua. O povo continua na rua. A gente fica sem entender realmente a quem a gente recorre para que aquilo que é lei seja cumprido.